Evangelho de João, capítulo 10. Neste capítulo, o Senhor põe-se em contraste com todos aqueles que pretendiam ou tinham pretendido ser pastores de Israel e desenvolve estes 3 pontos. Primeiro, ele entra pela porta. Segundo, ele é a porta. Terceiro, ele é o pastor das ovelhas, ou seja, o bom pastor. Ele entra pela porta, quer dizer, submete-se a todas as condições estabelecidas por aquele que tinha construído a casa. Cristo responde a tudo o que é dito do Messias e segue o caminho da vontade de Deus, apresentando-se ele mesmo ao povo. Não é a energia e o poder humanos revelando e atraindo as paixões dos homens, mas é o homem obediente que se submete à vontade do Senhor, ocupando o humilde lugar de um servo e vivendo de cada palavra que sai da boca de Deus, humilhando-se lá onde o juízo do Senhor tinha colocado e considerava Israel. Todas as citações do Senhor no seu combate com Satanás são tiradas de Deuteronômio. Por conseguinte, aquele que vela pelas ovelhas, o Eterno, agindo em Israel pelo seu Espírito e pela sua providência, e dispondo de tudo, dá-lhe acesso às ovelhas, apesar da oposição dos fariseus, dos sacerdotes e de todos os outros. Os eleitos de Israel escutam a sua voz. Ora, estando Israel sobre a condenação, Jesus faz sair do seu seio as suas ovelhas. Vai à frente delas, deixando aquele antigo redil e levando, sem dúvida, o opróbrio, mas marchando sempre à frente das suas ovelhas na obediência e segundo o poder de Deus. Garante do verdadeiro caminho para os que crescem nele. A sua pessoa servia de autoridade para indicar esse caminho, custasse o que custasse, preservando ao mesmo tempo os que o seguiam dos perigos que poderiam esperá-los. As ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Há sem dúvida outras vozes, e em grande número, mas as ovelhas não as conhecem. A segurança delas consiste não em conhecer todas as vozes, mas em saber que elas não são a única que lhes vale a vida, a de Jesus. Todas as outras são vozes estranhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é, para as ovelhas, a autoridade que lhes permite saírem do aprisco e, ao mesmo tempo, para ali entrarem. Entretanto, lá está-se salvo. Entra-se e sai-se. Já não é o jugo das ordenanças que, guardando as ovelhas dos perigos do exterior, as conservava em prisão. As ovelhas de Jesus estão em liberdade. A sua segurança depende dos cuidados pessoais do pastor, e nesta liberdade elas se alimentam das boas e ricas pastagens que lhes fornecem o seu amor. Numa palavra, já não é o judaísmo, é a salvação, a libertação. E a liberdade o sustenta. O ladrão vem para tirar o seu proveito das ovelhas, matando-as. Cristo veio para que elas tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, segundo o poder desta vida em Jesus, o Filho de Deus, que, dentro em pouco, a teria adquirido, e cujo poder para tal estava na sua pessoa, pela ressurreição de entre os mortos. O verdadeiro pastor de Israel, do remanescente, ou, pelo menos, das verdadeiras ovelhas, vem a ser a porta que lhes permite saírem do redil judaico e que as admite nos privilégios de Deus, dando-lhes a vida com abundância, conforme só Ele podia dá-las. Ele era também, em relação especial com as ovelhas assim separadas, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Outros pensariam neles próprios
Ele pensa nas suas ovelhas, ele conhece-as, e elas conhecem-no, como o Pai o conhece, e ele conhece o Pai. Precioso princípio este, ter-se-ia podido compreender um conhecimento e um interesse terrestre da parte do Messias na terra a respeito das suas ovelhas, mas o Filho, tendo dado a sua vida e estando no alto, conhecia os seus como o Pai o conhecia a ele, quando estava na terra. Assim ele dava a sua vida pelas ovelhas. Por outro lado, havia outras ovelhas que não eram judias ou daquele aprisco, e a sua morte interviria para a salvação desses pobres gentios. Ele os chamaria, sem dúvida. Ele tinha dado a sua vida pelos judeus do mesmo modo que por todas as ovelhas em geral, versículo 11. Mas ele não fala distintamente dos gentios, senão depois de ter falado da sua morte. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 16. Não é um só aprisco? Não há aprisco atualmente. Ora, esta doutrina ensina-nos a rejeição de Israel e a chamada dos eleitos de entre esse povo, apresenta a morte de Jesus como sendo o efeito do seu amor pelos seus e mostra-nos o divino conhecimento que ele tem das suas ovelhas quando estiver longe delas, assim como a chamada dos gentios. A importância de um tal ensino neste momento é evidente, e essa importância, graças a Deus, não se perde com a marcha do tempo e não se limita ao fato de uma mudança de dispensação. Introduz-nos na realidade substanciais da graça, que se liga à pessoa de Cristo. Mas a morte de Jesus era mais do que uma prova de amor pelas suas ovelhas. Tinha um valor intrínseco aos olhos do Pai. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Versículo 17. Note-se que Jesus não diz, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas, pelas minhas ovelhas. É o próprio fato que é agradável ao Pai. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, mas Jesus, o Filho Divino, pode fornecer motivos para o amor do Pai. Dando a sua vida, ele glorifica o Pai. A morte era reconhecida como sendo o justo castigo do pecado, sendo ao mesmo tempo anulada por aquele que tinha todo o poder sobre ela. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, Hebreus capítulo 2, versículo 14, e a vida eterna, a vida de Deus, é introduzida como fruto da redenção. Verifique esses versículos, pois nos fala desse tema. Também aqui se verifica os direitos da pessoa de Cristo. Ninguém lhe tira a sua vida. Ele a dá de sua própria livre vontade. Ele tinha o poder de a dar e o poder de voltar a reassumi-la, e mais ninguém tinha esse poder a não ser Jesus, que o possuía por direito divino. Todavia, mesmo nisto, ele não sai do caminho da obediência. Tinha recebido esse mandamento de seu pai, versículo 18. Mas quem teria podido cumpri-lo, senão aquele que podia dizer: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei? O amor e a obediência são os princípios dominantes da vida divina. Isso é desenvolvido quanto a nós mesmos, na primeira epístola de João. A dependência é outro princípio desta vida, na criatura, e isto foi plenamente demonstrado em Jesus, enquanto viveu como homem neste mundo. Mas eles discutem o que Jesus dizia. Havia quem não visse nele senão um louco, e ultrajavam-no. Outros
porém impressionados pelo poder da obra que ele tinha efetuado, achavam que as suas palavras tinham um outro caráter, muito diferente da do louco e de loucura. A consciência destes eram atingida, pelo menos até um certo ponto. Os judeus rodeiam Jesus e perguntam-lhe até quando lhes deixariam as mentes em suspenso. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Versículo 24. O Senhor responde-lhes que já lhe tinha dito e que as suas obras lhe prestavam testemunho. Mencionava também os 2 testemunhos que nos falaram e foram apresentados nos capítulos 8 e 9, a saber, a sua palavra e as suas obras, mas o Senhor acrescenta: vós não sois das minhas ovelhas. Depois, sem ter em conta os preconceitos deles, o Senhor aproveita a ocasião para acrescentar algumas preciosas verdades a respeito das suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço-as, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículos 27 e 28. Por um lado, não haverá falta de vida. Por outro, ninguém arrebatará as ovelhas da mão do Salvador. Nenhuma força do exterior separará o poder daquele que as guarda. Mas há ainda outra verdade infinitamente preciosa que o Senhor, no seu amor, nos revela aqui. O Pai deu-nos a Jesus, e Ele é maior do que todos aqueles que pretenderem arrebatar-nos das suas mãos. Ora, Jesus e o Pai são um. Preciosa revelação na qual a glória da pessoa de Jesus, do Filho de Deus, é identificada com a segurança das suas ovelhas, com a altura e com a profundidade do amor de que elas são os objetos. Não encontramos aqui, como no capítulo 8, um testemunho que nos mostre o que é o homem. São a obra e o amor totalmente eficazes do Filho e ao mesmo tempo do Pai que nos são apresentados. Não é eu sou, mas eu e o Pai somos um. Versículo 30. Se o Filho cumpriu a obra e cuidou das ovelhas, foi o Pai quem lhes deu. E se o Cristo pode cumprir uma obra divina e dar um motivo ao amor do Pai, fora o Pai quem lhe dera para o fazer. Portanto, o capítulo 8 é a manifestação de Deus em testemunho e em luz. Os capítulos 9 e 10 são a manifestação da graça eficaz que recolhe as ovelhas sobre os cuidados do Filho de Deus e do amor do Pai. João fala de Deus quando fala de uma natureza santa e da responsabilidade do homem. Fala do Pai e do Filho quando fala da graça em conexão com o povo de Deus. Note-se que o lobo pode vir e arrebatar as ovelhas, se os pastores forem mercenários, mas não as arrebatará das mãos do Salvador. No fim do capítulo, quando os judeus pegam em pedras para apedrejarem Jesus, por ele se fazer igual a Deus, o Senhor não procura demonstrar-lhes a verdade do que ele é, mas mostra-lhe que, segundo os seus próprios princípios e segundo o testemunho das Escrituras, eles não tinham razão para o censurarem. O Senhor apela de novo para as suas palavras e para as suas obras, como prova de que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Mas, como eles pegassem de novo em pedra para o apedrejarem, Jesus deixa-os definitivamente. Era o fim de Israel.